acompanham pelas redes sociais, pela internet. Que Deus abençoe os lares desses amados irmãos e alguém, porventura, que esteja nos visitando também. Que Deus abençoe os lares dos irmãos. Amém? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos começar o capítulo 14. Convido os irmãos a abrir Atos, capítulo de número 14. Vamos ver até onde a gente consegue ir, se a gente conclui, se faz uma parte. Bem, vamos ler a partir do versículo 1, depois a gente faz uma oração. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Deus e Pai, nesta hora nós nos dirigimos a Ti, Senhor, em oração, suplicando, ó Deus, a Tua assistência por intermédio do Teu Espírito Santo, que Tu sejas gracioso conosco, misericordioso. Ó Deus, venha nos enriquecer com os Teus tesouros celestiais, falando aos nossos corações, nos ensinando, aplicando a Tua palavra. Nós oramos agradecidos por tudo que já tens feito em favor de cada um de nós e pelo que irás fazer ainda nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Irmãos, o capítulo 14 do livro de Atos é continuação dessa jornada missionária de Paulo e Barnabé. Amém? Então, isso aqui, 14, você vai aqui para o 13:1. O 13:1 é o que dá o fundamento de tudo que está acontecendo, só para a gente não perder, né? Achar que são situações esparsas, aleatórias. Não, isso é uma continuação de uma determinação do Espírito Santo. Né? No 13:1 vai dizer, havia na igreja de Antioquia da Síria, a gente vê que se fala muito de Antioquia aqui, está em jogo, vamos dizer assim, duas Antioquias, a da Síria, que era realmente muito grande, e a outra chamada da Pisídia, que é um pouco menor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Então, esse 14 é continuação disso aqui. Os despediram para uma obra que o Espírito ia guiar, de evangelização. Então, o próprio capítulo 13 já vai falar de tudo isso, né, de várias cidades que eles passaram, e o 14 é uma continuação, tá? É só para a gente vincular, não desvincular uma coisa da outra. Esse 14 é a continuação, vai mudar quando chegar no 15. O final do 14 é o final desta primeira vez que o Espírito Santo disse, separar em Paulo e Barnabé, o final do 14. Não sabemos se a gente vai chegar nele hoje, tá? Então, nós já sabemos que lá de Antioquia da Pisídia, ele foi expulso, né? Eles foram expulsos foram blasfemados, ele não foi apedrejado, mas ele foi expulso e deixou ali uma igreja. E aí ele vai para uma cidade chamada de Icônio, é tudo perto, as cidades são próximas. Ele vai para Icônio e aí a primeira coisa que ele faz, o que a gente sempre tem dito aqui, entra na sinagoga judaica. Tá? Porque eles tinham essa liberdade, eles eram judeus, né? De uma maneira geral, Paulo e Barnabé, sem entrar no detalhe de que tribo cada um é. Eles eram israelitas raiz, vamos dizer assim. E eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos. Né? Aqui alguns comentaristas dizem o seguinte, o Lucas, nesse caso específico, ele não entrou no detalhe do que foi falado, mas
o pressuposto é o que ele já tinha falado antes. Ele não muda o discurso. O discurso é: eu vou apresentar o Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que ele vai falar, né, como um gravador, exatamente as mesmas palavras. Mas ele vai discursar conforme o Espírito Santo inspirava, principalmente Paulo, que era o mais falante, levando os ouvintes a crerem e entenderem que as Escrituras apontavam para o Senhor Jesus Cristo e que isso já se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E que agora os homens tinham paz com Deus, né? Aquilo que pesava, aquela inimizade contra Deus foi quebrada. Então era isso que era pregado. E a palavra diz que essa pregação foi de tal modo, quer dizer, essa expressão tal modo, ela dá uma ênfase, um destaque, uma elevação, né? É igual o João 3,16, Deus amou o mundo tal maneira, é quase que algo de maneira indescritível, muito elevada, tá? De tal maneira, ele não descreve essa palavra tal, tá? Serve para isso exatamente. Então, a pregação aqui dele na sinagoga foi de tal maneira que grande multidão de judeus e de gregos vieram a crer. Aí é apenas discussão, apenas transmissão da informação para os irmãos, sem precisar entrar em detalhes. Alguns entendem que esses gregos eram prosélitos e outros entendem que não, eram gentios mesmo, mas que aqueles chamados tementes a Deus não eram circuncidados, essas coisas todas, mas eles eram aceitos na sinagoga, ficavam um pouco mais distante. Uns chamam até de prosélitos do portão. Tem essa expressão, prosélitos do portão. Era convertido ao judaísmo, mas ficava ali no... E alguns entendem que não, eram alguns prosélitos sim, porque depois ele vai falar dos gentios. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então a gente vê aqui, a gente começa a perceber que o livro de Atos, nas evangelizações, começa a ficar, não que precise decorar, mas a gente vê que segue-se uma lógica. Se não tem sucesso, você não incomoda, está tudo bem. Se tem sucesso, vem uma incitação, em algumas versões, um motim, tem versão que está escrito motim, né? Tem até filmes, muito usado em navio, motim a bordo, a tribulação se subverter contra o capitão, né? Isso de maneira escondida. Né? Estão ali montando metade da tripulação para tomar o comando do navio por algum motivo, enfim. Então, esses judeus incrédulos. Por quê? Porque vários judeus creram e vários dos gentios creram. Os incrédulos, não satisfeitos, eles começaram a incitar para irritarem a Paulo e a Barnabé, para fazer algo muito parecido com o que já havia acontecido na Antioquia da Psídia, né? Em que no segundo sábado praticamente não deixaram Paulo falar. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo, em algumas versões, permitindo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. A palavra diz que o Espírito Santo concedeu, então, a esses homens, aqui em Icônio, a Paulo e Barnabé, que continuassem falando ousadamente do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com esses judeus incrédulos incitando o povo a atrapalhar esse trabalho do Espírito Santo. Mas a palavra diz que Deus era com eles, e para confirmar que a palavra era verdadeira, sinais e prodígios se seguiram, muitos sinais e prodígios, né? Principalmente para aquele incrédulo. Né? Então a gente até fala assim, às vezes, que esse negócio de sinal e prodígio é principalmente para quem é coração muito duro. Né? Só crê que se não sei o quê, Deus não tem obrigação nenhuma. Né? O que a gente vê aqui é pregação da palavra. A palavra sempre está exposta, Jesus Cristo está exposto. Né? Aí a palavra diz, irmãos, que a cidade ficou dividida. Olha que coisa, Icônio ficou dividida. Uns eram pelos judeus. Judeus, diga-se, incrédulos. Tá?
Porque os crédulos, os que creram, já eram com Paulo e Barnabé. E outros eram pelos apóstolos. Aí aqui voltando só para dizer, né? Que alguém pode dizer, mas Barnabé não era apóstolo, né? Era só Paulo. É aquilo que a gente até já explicou algumas vezes. Os apóstolos mesmo são os 12 que o Senhor Jesus chamou, depois Matias, que substituiu, e Paulo, aquele que foi comissionado diretamente. E todos que faziam esses trabalhos missionários, né, semelhante ao que Paulo fazia os apóstolos, também eram chamados apóstolos naquela época, mas não da mesma forma daqueles que foram diretamente por Jesus Cristo. Como foi o caso de Barnabé, não foi o caso. Né? Barnabé não foi chamado como Paulo, diretamente por Jesus Cristo. Tá? Mas, no geral aqui, na maneira de expandir a palavra de Deus com ousadia, eles eram chamados apóstolos. Tá? Então, a cidade ficou dividida, mas uma coisa é certa, muita gente creu aqui, né? Icônio foi também mais um sucesso. Você vê que a viagem que o Espírito Santo separou, ela está sendo uma missão, nem eles acreditavam. Né? Eles estavam ali do tipo, eis-me aqui, vamos ver o que o Espírito tem para... E em cada cidade que chegava era uma surpresa de conversão de gente, de mudança, né? Coisa só do Espírito, que o homem não tem poder para esse convencimento. Mas o Espírito Santo, sim. E surgiu-se ali, então, um tumulto junto a judeus e gentios associados com autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, ou seja, essa informação de que eles seriam, de alguma forma, açoitados, ultrajados e apedrejados, chegou até Barnabé e Paulo. E aí eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Aí o que é que eles fizeram lá? Um versículo só. Anunciaram o evangelho. Né? Eles continuaram fazendo a mesma coisa. Ou seja, esses obstáculos, essas dificuldades, não eram motivo para eles ficarem pensando, vamos mudar de estratégia, vamos começar falando por aqui. Não, era o que o Espírito mandou. É o evangelho. O que eles iriam receber na contraposição fazia parte do processo. Eles passaram a entender isso claramente. Né? Fazia parte, claramente, tem um versículo aqui, ó, o 22 desse 14, olha o que Paulo vai dizer. A gente vai chegar lá e vai entender por que ele disse isso, mas só para confirmar o que nós estamos falando agora. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Tá? Isso é Paulo já voltando da sua missão. Ele vai passando por esses mesmos lugares onde todo mundo queria apedrejar ele, matar, ele vai lá de novo. Só que agora ele ia não novamente para evangelizar, mas para fortalecer o coração da base que já foi deixada ali. E dizendo mais ou menos assim, ó, vocês viram como fizeram conosco? Como nós fomos atribulados? Ele está dizendo, ó, importa. Esse importa é o mesmo sentido de mister, que é o mesmo sentido de é necessário. Então não tem caminhada para entrar no reino de Deus, como nós falamos, em mar de almirante e céu do brigadeiro. Não tem. É voo turbulento, o avião vai cair, meu Deus do céu. E bate nuvem para cá, o comandante avisa, bota os cintos. Né? É assim. É assim. Né? Aquele barquinho, não sei se o pessoal já viu, vai lá em cima e o espectador fica olhando, esse barco vai virar, vai tombar, e quando vê o barco já está lá na frente. E vai pregando, é assim. Então o que Paulo está dizendo na volta, confirmando, olha, importa, fiquem firmes na fé. E não se deixem intimidar pelas aflições, pelas tribulações, porque importa que vocês passem por isso. Era uma questão até de testemunho. Né? Deus está vendo. Serve para os dois lados. Para o lado que vai ficar forte na fé e para o lado, no dia que o Senhor Jesus for julgar, dos apedrejadores. Olha aqui o que vocês fizeram com meus filhos. Fizeram ou não fizeram? Né? Até enquanto o homem respira, há esperança.
dele se arrepender e todos os seus pecados serem esquecidos. Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Agora, se ele vai e morre nessa condição, né? Então não importa. Mas a gente deu um salto só para mostrar isso aí. Então, ele vai agora para 2 cidades, Listra e Derbe, que eram próximas de uma região chamada Licaônia. E aqui em Listra tem algo bem interessante. Tem um personagem bíblico que é dessa região, Listra. Quem pode ler? Microfone. Quem pode ler Atos 16, 1 e 2? (16, 1 e 2). E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Lembra desse personagem, o tal de Timóteo? Esse rapazinho aí que vai ser encontrado lá em 16, nessa cidadezinha aqui, Listra. Tá? Isso já vai ser na segunda viagem. É só um destaque para os irmãos entenderem o negócio da fruta. Né? Eunice, sua avó Lloyd, a turma era de lá. E ele vai escrever 1 Timóteo, 2 Timóteo, para esse rapazinho aqui. Jovem pastor. Era um pastor jovem. Menino, praticamente. Então, em Listra, costumava estar assentado um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. A gente viu isso. Né? Interessante que a palavra diz, olha, a gente está vendo outra coisa. Paulo, quando fixou os olhos nele, viu que possuía fé para ser curado. Os irmãos perceberam isso também nos apóstolos, estão vendo aos pouquinhos que os apóstolos têm essa propriedade. Pedro olha para a pessoa, você está em fel de amargura, está à beira da morte. Pô, nunca vi você? Não, você nunca me viu, nem eu te vi, mas Jesus te conhece há muito tempo. E ele está me mostrando, teu coração é um coração amargo. Coração amargo. Isso tem até quando a gente está na posição, em trabalho para o Senhor, essas coisas acontecem. Né? Eu trabalhava na Reduc, lá em Caxias. Eu tinha muitos irmãozinhos lá, das empreiteiras, então, era uma beleza. Eles moravam tudo ali. Jardim Primavera, por ali, Jardim Primavera. Eles brincavam, falavam até inglês, American Garden. Era o Jardim Primavera. American Garden, que é jardim. Como é que você mora? American Garden. E tinha lá os irmãos, e ele disse que eles estavam com um grupinho, falavam comigo. O pastor dele estava na praça com aquele negócio, caixa de som, aquelas coisas todas, numa praça. E o pastor, não sei o que é o pastor, e você que está passando, o coração está assim, era tudo que o homem estava passando. Estava exatamente, o camarada chegou lá chorando, se converteu, né? Você, que o Senhor está me dizendo que o coração está assim, está nessas missões, essas coisas continuam, né? E, meus irmãos, aqui tem um detalhe, que eu trouxe até a Bíblia de estudo do Russell Shedd, porque ele trouxe uns comentários sucintos, mas bem interessantes. Esse homem que é curado, a palavra grega usada, segundo o Dr. Russell Shedd, é sotenai, que tem a mesma raiz de salvação, soteria, né? Soteria, salvação, que significa muitas coisas, né? Qualidade de vida, livramento, muita coisa, tudo de bom. Salvação é tudo de bom, soteria. E o sotenai, ele está dizendo que a cura não foi uma cura para curar. É uma cura, é além, é para ser salvo. Entendeu? Essas curas, esses homens que aconteceram igual a Jesus. Ele curava, regra geral, era salvo. Tanto é que quando isso não acontecia, ele chamava a atenção, os 10 leprosos. Ué, só voltou um? Tem algo estranho. Era para voltar os 10. E só um voltou. Né? E a Bíblia faz questão de dizer que aquele que voltou não era judeu. Né? Os gentios que estão reconhecendo Jesus, os judeus estão deixando para lá.
Mas vamos voltar aqui. Então, o comentário do Shedd é interessante, que era a fé exclusiva como condição para ser curado não é comum no Novo Testamento. Por isso o verbo é sotenia ligado à soteria. É uma fé que tem vinculação com cura e salvação, como aconteceu com o coxo na Porta Formosa. Tá? Então, é um detalhe, uma informação que Paulo olhou, porque o objetivo era levar o evangelho da salvação. Tá? Então o homem foi curado. E aqui a gente viu que confusão que aqueles homens fizeram. Não é isso? Por causa da cura, né? Paulo e Barnabé tinham feito o trabalho em Icônio. Aí eles foram para a região da Licaônia, que tem essa cidade Listra e Derbe, que nós já vimos que fica a família do nosso amado Timóteo, que recebeu duas... Timóteo não escreveu nenhuma carta, né? Timóteo não escreveu nenhuma carta. Ele recebeu carta do apóstolo, né? As multidões, quando viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua. Eu já tinha comentado para vocês que eu ia falar um dia isso. É estranho. Língua licaônica. Era a língua falada nessa região da Licaônia, que tinha essas cidades. E o que é que eles falaram? Os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. Ou qualquer outra tradução, mas que no final está dizendo isso. E os deuses desceram até nós, porque viram aquela cura. Não era comum para eles aquilo. Não era um fato. E aí eles fazem uso dos deuses que têm correlação, né? O Júpiter equivale ao Zeus, que é como se fosse o deus maior, o deus criador de tudo. E o Mercúrio seria o Hermes, que é o chamado deus mensageiro, porta-voz dos deuses, filho de Júpiter. Ele está dizendo. E a gente vai ver por quê. Eu achei interessante o comentário do Dr. Shedd, porque tem uma lógica deles disserem assim: os deuses desceram até nós. Aí eles chamaram Barnabé de quê? De Júpiter, que é o deus maior, é o Zeus. E a Paulo chamaram de Mercúrio. Aí a Bíblia diz, por que eles chamaram de Mercúrio? Quem pode falar? Microfone, está aqui. Eles não chamaram de Mercúrio. Eles não chamaram de Mercúrio porque eu quero chamar de Mercúrio. Vou chamar um de Júpiter e outro de Mercúrio. Tem uma razão de ser. Por que eles chamaram Paulo de Mercúrio? Porque era o que falava. Porque era o que falava. Isso está escrito na sua Bíblia? Perfeito. Na minha está, porque ele era o principal portador da palavra. Mesma coisa. Aí a explicação do comentarista é exatamente que o Mercúrio era o deus mensageiro. Era o porta-voz dos deuses. Aí o que eles disseram? Esse Barnabé deve ser maior do que ele. Ele é Júpiter. Ele manda. O outro é Mercúrio, é o mensageiro, é porta-voz dele. Está falando que a associação ligada a esses mitos. Entendeu? Então a gente, né, porque você fica numa primeira leitura, aí pergunta por que a Bíblia está escrita que chamaram Paulo de Mercúrio porque era o portador da palavra. Eu só vou saber que é por isso, mas eu não... Por que não é o outro? Porque Paulo falava, sim, mas por que ele não chamou Mercúrio, Barnabé, né? Então aqui tem a explicação, porque como Paulo era o mensageiro da palavra, era o que transmitia a palavra, eles fizeram associação com os deuses deles, e Mercúrio, como era o mensageiro das revelações e mensagens divinas de Deus, igual a Zeus ou qualquer outro semelhante, eles associaram Paulo a isso, tá? Então fica a explicação por que um é chamado de Júpiter e por que o outro é chamado de Mercúrio, tá? Mas em deuses que não são deuses, nós sabemos, né? E olha, a coisa foi tão séria que o sacerdote de Júpiter, quer dizer, o deus maior, que era o Zeus, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, para você entender que no coração daqueles homens eram de fato os deuses, desceram, estão no meio de nós, a gente tem que fazer alguma coisa para não ser fulminado. Então trouxeram touros que seriam sacrificados e grinaldas, que são mais ou menos coroa de flores, talvez para colocar na cabeça deles, alguma coisa desse tipo, né? São coroas de flores,
para fazer isso em homenagem ali a Paulo e Barnabé. Olha como era o nível do entendimento, né? Tá? E aí, amados, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, nós já falamos por que está chamando apóstolos, não é isso? Mais de uma vez. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Então, rasgar as vestes também já é um texto conhecido dos amados irmãos, né? Na cultura judaica. Todos sabem por que eles faziam isso, né? Rasgar vestes e jogar pó para o alto para cair na cabeça. Pó e cinza. Era uma humilhação extrema, né? Rasgar algo gravíssimo assim aconteceu, uma desgraça. Eles se humilhavam, rasgavam as vestes, ou se vestiam, tiravam aquelas vestes, colocavam vestes grosseiras, pano de chão, saco, e se cobria de cinza. Não é? Então foi isso que Paulo e Barnabé fez. Eles queriam endeusar. Paulo e Barnabé fizeram igual a João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Agora é que eu vou me humilhar mesmo. Se os camaradas querem me endeusar, eu vou para o pó. Eles rasgaram as vestes em protesto contra aquilo, né? E mostrando diante de Deus que eles não estavam aceitando essa loucura. Né? Eles rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Agora, irmãos, esses versículos 15, 16 e 17, eles são bem profundos, tá? Vamos ver se a gente consegue, eu não sei quanto tempo nós vamos levar nele, mas eu queria, tá? Por que eles são... Oi? Quando Paulo e Barnabé, todo mundo entendeu aí porque que eles foram chamados desses deuses e porque um foi Júpiter e porque o outro foi Mercúrio, né? Porque um era o mensageiro, e o mensageiro era exatamente Mercúrio. Paulo vai dizer o seguinte: senhores, por que fazeis isto? Apresentar esse sacrifício para nós. Aí ele começa a se identificar. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. Então, aqui mostrando, né, irmãos, que qualquer personagem bíblico que você possa imaginar, tanto do passado, vamos dizer assim, antes de Cristo, já com a ressalva do pastor Carlos, sobre antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo, a gente pode admirar, respeitar, até tentar ter uma vida parecida com aqueles exemplos de fé. Mas jamais, irmãos, em Deus, em qualquer uma pessoa. Nem Paulo, nem... Paulo foi o maior. Olha. Por isso que Deus colocou ele como o menor de todos os... Ele mesmo fala. O menor de todos os apóstolos. Ele chega a dizer que ele é o pior de todos os pecadores. A lista dos que vão entrar no céu, o último nome é o dele. Porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Gravíssimo, né? E a gente vê isso nas evangelizações todas as vezes que alguém se interpõe para impedir que pessoas que estão com o coração se abrindo para receber o evangelho venham a ser, de alguma forma, impedidas de ouvir o que se tem a falar, como é grave. Né? Então ele começa a dizer isso. Tiago, lá na sua carta, vai dizer que Elias também, o profeta que foi arrebatado, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? Ele usa a expressão sujeito a para não dizer o quê? Que ele fez as mesmas coisas que nós ou faz os mesmos pecados que nós. Foram homens que superaram, mas a luta estava ali diante deles. Eram sujeitos. Eles não eram imunes, isentos. Comigo isso não acontece, não. Eles eram tentados da mesma maneira, sujeitos da mesma forma.
tá? Então, o objetivo ali foi principalmente esse. E Paulo vai dizer com todas as letras, olha só, nós somos homens como vocês. Ele não teve problema nenhum em fazer comparação com aqueles habitantes da região da Licaônia, que ele está destacando aqui 2 cidades, Listra e Derbe. Né? Ele não fez. Ele falou, nós somos homens iguaizinhos a vocês. Não façam isso, nós não somos deuses e tal. E aí ele vai dizer o seguinte, a gente veio aqui exatamente para que vocês deixem estas coisas vãs, ou seja, aquilo que não é nada, vaidade, aquilo que não é Deus, e que vocês vivem, tem templo, tem sacerdote, tem sistema religioso, tem sacrifício, e esses que vocês acham que são deuses, ele não fez o mundo, ele não fez o universo, ele não fez o céu, não fez a terra, não fez nada. Mas a gente veio exatamente aqui para apresentar o Deus verdadeiro, o Deus que fez tudo isso para que vocês abandonem isso aí. Né? Entendem? Como é relevante o negócio? E o que é que fica de mensagem também por trás disso? Irmãos, tanto naquele tempo como no dia de hoje, existem sistemas com sacerdotes, cada um com seu nome próprio. Uns chamam realmente sacerdotes, outro não, vai estar com outro nome. Com ritos organizados, dias de semana, fim de semana, horário. Com tudo que você possa imaginar, igualzinho acontece aqui. Até com sacrifício além de animais. E que, o que é que a palavra diz? Isso é vão. Isso é vaidade. Isso não existe. Esse Deus a quem você está fazendo alguma coisa, um Deus com D minúsculo, não foi ele que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nós estamos aqui para apresentar, de fato, Deus criou tudo isso. É Ele quem curou esse paralítico. É no nome dele que nós curamos esse paralítico. Porque tudo isso era por causa da cura, desde a nascença, o homem. Né? Então é esse Deus que tem poder. Então, da mesma forma que tinha naquela época, continua nos dias de hoje. Tá? A diferença é que nos dias de hoje, praticamente todo mundo, no mundo ocidental pelo menos, já ouviu falar, sabe do Evangelho, tem acesso à Bíblia. Ali era uma situação bem mais difícil. Eles estavam indo ali para levar essa mensagem de amor, as boas novas do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O Deus verdadeiro. E está ali o pessoal com o sistema todo montado direitinho, sacrificando, achando que os deuses desceram. E Paulo está dizendo, não foram os deuses que desceram. Só existe um Deus, a gente está acabando com esse negócio, para que vocês saiam dessas prisões, das trevas, do engano, do erro, e se voltem única e exclusivamente para o Deus que fez todas as coisas. Aí vem o versículo 16, olha, por isso que eu falei, leva um pouquinho mais de tempo no comentário, mas o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios... É o 16 combinado com o 17. Andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, ou seja, apesar disso, ele não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Isso aqui é muito importante. Primeiro, né, nenhum apóstolo questionou Deus por que Deus fez assim. Eles passam a informação. Deus fez assim. Mas ninguém chegou, Deus, por que o Senhor fez assim? Vocês não veem eles fazendo isso. Por que Deus fez assim? Eles informam para nós o seguinte, olha, nas gerações passadas, em todo o mundo, Deus que permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Porque Deus se relacionava com quem nos tempos antigos? Né? Somente de Abraão, com uma nação descendente de Abraão. Ali ele se revelava de maneira... E os povos, principalmente os povos próximos, ouviam falar, sabia que tinha um Deus de Israel. Mas
não se manifestava a ele. Enquanto que na vida dos hebreus estava acontecendo atos proféticos que iriam culminar no Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus Cristo, no final de todas as coisas, no novo céu e nova terra, em tudo que agora para nós é mais claro. Então o apóstolo vem dizendo que aprove a Deus que todos os povos pudessem andar da forma Deus suportou, vamos dizer assim, é uma expressão que Deus usa, é aquele suportar. Agora, você vê que eles andaram no próprio caminhos, e a palavra diz que Deus ficou sem dar testemunho de si mesmo a esses povos? Não. Mesmo esses povos andando nos seus próprios caminhos, e o evangelho, ou o caminho que chegaria no evangelho, não estando com eles, eles estavam distantes, a palavra diz que Deus não ficou sem dar testemunhos a esses povos da existência de um Criador. Da existência do. E o que é que Deus fazia? Deus que dá a chuva, as estações frutíferas, aí é em todo sentido, não necessariamente agricultura, né? Mas tudo que se multiplica, que se reproduz, a pecuária, tudo, Deus dava tudo isso. E Deus, a palavra diz que Deus testemunhava para todos os povos antes de chegar a revelação maior que é Jesus Cristo. Deus não deixou esse pessoal sem testemunho. Agora, cabia aos homens, antes de chegar a Cristo, você não sabia, mas cabia aos homens saber. Deus colocou esse sentimento no coração do homem, que existe um Criador, que o homem tinha que ter no mínimo noção. Estou aqui. Alguém criou nuvens, alguém manda chuva, alguém me supre o ano todo, todos os dias eu tenho comida para mim, para minha família. O tempo todo. As montanhas, as serras, os rios, o meu domínio sobre as demais criaturas, né? Que era fácil no paraíso, ficou um pouco mais difícil fora do paraíso, né? No paraíso, só você dominará sobre tudo. Você vai dar nome aos animais, tudo vai ficar submisso a você, né? Que a gente já viu, né? Só por isso não era nem para Eva dar ouvido para a serpente. Porque a serpente está abaixo dos dois. O relacionamento do homem é com Deus, não é com um ser que está abaixo. Deus falou para os dois comandarem. Aí você vai ouvir do comandado o conselho? Você vai ouvir do comandado. É o comandado que vai dizer o que você tem que fazer? Não é Deus que te criou? Isso aconteceu, né? A gente vai ver mais na frente, tem coisas nesse mesmo sentido. Vamos lá em Atos 17... 30, Paulo está em Atenas, acho que é isso. Atos 17, 30, quem pode ler Atos 17, 30? Paulo vai fazer um discurso em Atenas, que a gente vai chegar nesse discurso. Olha o que ele vai dizer também lá em Atenas. 29 e 30, quem puder ler 29 e 30. Atos 17, 29 e 30. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Amém? É bem parecido com o que ele está falando aqui em Listra e Derbe. Tá? Só que aqui ele vai estar falando em Atenas. Paulo não está questionando Deus porque Deus fez assim, não. Ele está passando o que Deus fez está certo. Foi Deus que fez. Eu não vou discutir. Ele está dizendo para o pessoal de Atenas a mesma coisa. Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, perguntas que podem sair desses vasos de barro que somos nós. Se Deus não levou o tempo da ignorância e eu acreditava num Criador, eu podia ter nascido naquela época, eu sou salvo.
Aí, aquelas perguntas, né? Por que eu nasci agora? Meu amado, agora nós somos mais privilegiados. Agora a ordem, Paulo disse, é que cada um se arrependa. Depois você pergunta a Deus, porque você vê agora, depois. Se você acha que seria mais vantajoso nascer lá atrás, no tempo da ignorância, porque você pode estar achando, todo mundo foi salvo. Quem disse? E quem propositadamente recebeu o testemunho da existência de Deus como Criador de todas as coisas e preferiu fazer outras coisas? Quem vai julgar é Deus, meu amado. Por isso que eu não quis continuar lá, senão a gente ia mudar. Mas Paulo vai dizer em seguida, por isso que tem um varão que vai julgar todas essas coisas depois. Ele é o julgador. E como a gente sabe que o juízo de Deus é reto, santo e perfeito, a gente dorme tranquilo. É equilibrado, Deus sabe todas as coisas. Ele olha, jamais Deus vai punir, vamos dizer assim, de maneira equivocada. No mundo dos homens acontece. Alguém ficou preso 10 anos, depois de 10 anos descobre que o cidadão não era culpado. Mas vocês acham que no julgamento de Deus vai ter isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, todos os erros do nosso juízo não se aplicam ao de Deus. Deus é perfeito. O nosso é sujeito a falhas. Então, o que Paulo está dizendo é, olha só, naquela época, foi a época que o Senhor Jesus veio, não, mas quando foi a plenitude de tempo, veio. Agora nós estamos apresentando a vocês. Romanos 1. Só para a gente fechar um pouquinho essa questão, mas dizer que a Bíblia não deixa sem. Romanos 1. Vamos ver aqui. Porque o justo, né, irmão, viverá pela fé. Então, ele estava sempre crendo numa providência divina. Você vê que Jó é antiguíssimo negócio. Jó, acho que é antes de Abraão. Jó antes não tinha nem chamada de Abraão. Mas ele dizia, eu sei que vive meu Redentor. Ele entendeu que ele, como homem, precisava de alguém que o redimisse, que o libertasse das suas coisas. A gente fica com uns pensamentos, Deus deu testemunho de si mesmo em todos os tempos. Não foi amplo como nós aqui com Jesus Cristo. Por isso que eu acho que o juízo para nós será muito pior na rejeição. Porque o que a gente tem de qualidade de informação hoje, aquele povo não tinha. Então você vê, Jó já dizia, eu sei que vive meu Deus. E os amigos de Jó também conheciam. Tá? Os amigos de Jó também conheciam. O Elifaz, Bildade e Zofar. Os três conheciam. E ainda tem o Eliú, que é o quarto, que só vai falar depois que esses três se calam, porque ele era o mais novo. Ele era o mais novinho, mas ele falou, eu tinha por respeito o seguinte, eu só falo quando os mais velhos terminarem de falar. Todos eles sabiam sobre o testemunho da existência divina, que criou todas as coisas. Né? Da terra de Uz, não é da terra de Ur. A de Ur é de Abraão. A de Jó é Uz, Uzê. Romanos 1,18. Eu vou ler essa aqui para não... Né? Só para a gente ver que essas coisas a respeito dos povos antigos, e como fica não sei quem, como fica o camarada lá do Oriente. O julgamento é de Deus, eu sei que é reto e perfeito. Agora, uma coisa eu sei, em todas as épocas, deu Deus testemunho de si mesmo. Isso a gente vê, por exemplo, na própria Abel, Caim, Sete, Enos. Né? Começou a se invocar o nome do Senhor. Você vai invocar algo que você nunca não conhece? Porque Deus é testemunho de si mesmo. Agora, tem um grupo que não quer invocar. O grupo de Caim, por exemplo, né? Não, eu sei que Deus diz, mas eu quero seguir minha própria cabeça, meu caminho, ponto final. Então vai na paz. Romanos 1, 18, 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, o homem tem noção disso.
Isso vale para qualquer época. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Ou seja, aqui não tem dúvida, margem para dizer que não dá para saber. Desde o princípio do mundo. Então esquece quantos anos tem um cidadão de sei quantos bilhões de anos antes de Cristo, quero nem saber. A palavra está dizendo que desde que o mundo é mundo, Deus sempre deu o testemunho de si mesmo. Está escrito aqui. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, indesculpáveis. Ou seja, os que não deram glória a Deus, ainda que nunca reconhecesse Jesus Cristo, mas viveria pela fé. Eu vou viver, mas eu não vou morrer, mas eu sei que tem um Criador que fez isso tudo. A palavra está dizendo isso. Ela não vai entrar em detalhes como era essa comunicação. Por quê? Porque é para nós, é para a geração da época deles e para frente. Ele não adianta pregar para trás, para quem já morreu. Ele vai pegar para trás? O que ele está dizendo é, meu Deus é justo. Ele tratou com todo mundo desde que o mundo é mundo. Ponto. Ou o povo que morreu lá na época do dilúvio também não ouviu falar de Deus. A palavra não diz? Mas eles queriam outras coisas, né? Eles queriam outras coisas. Tinha uma família fazendo uma obra inspirada por Deus, em obediência, e tinha um povo que não quer saber disso. Comprar, vender, construir, não é? Se divertir, tudo bem. Tudo bem, né? Com o quê? Com algo criado pelos homens? As plantas foram os homens que criaram, a comida, o alimento. Ele mesmo, o ser humano, ele se auto-nasceu, se auto-cresceu, se auto-envelheceu. Então manda ele estabilizar na idade que ele está. Você não precisa de Deus, estou com 30 anos, quero ficar com 30 para sempre. Fica. Está escrito, irmãos, os homens não são estúpidos, não. Não pensem que nós somos melhores ou piores do que o pessoal daquela época. Tinha. O que a gente tem é o Jesus revelado. E quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele falou, muitos príncipes, reis e profetas dariam tudo para estar aqui. E vocês estão me desprezando, para me verem encarnado. Não que eu seja assim, eu vim assim, mas posso ter o contato com o próprio Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Claudinha, quer falar, comentar, acrescentar, contribuir? Senhor, eu estava dirigindo essa semana e um passageiro, a gente conversando, não sei que assunto que rolou, disse que ele falou assim, você sabe que eu era ateu. Eu era ateu? Eu era ateu. O passageiro falou. E ele falou, e aí eu comecei a estudar e eu comecei a observar e eu cheguei a uma conclusão, não tem como não ter um Deus que organiza isso tudo. Eu cheguei a essa conclusão. Então ele viu isso observando, ele falou, cara, o universo é uma coisa assim tão perfeita, é tudo assim tão sincronizado que não tem como você dizer que não tem alguém acima controlando isso tudo. Então é como o irmão está falando aí. Não, pois é perfeito. Esse negócio da Claudinha cai naquela frase que alguns falam, que eu acho bastante pertinente. Tem que ter mais fé para ser ateu do que crer em Deus. Tem que ter muita fé para ser ateu, irmão. Tem que ter muita fé para ser ateu. Vamos continuar? Deu? Senão a gente vai ficar, né? O tema foi, mas foi só para mostrar que o 15, 16, 17 eles são profundos em termos de mostrar que o que eles estavam fazendo, eles eram nada mais nada menos que portadores da palavra de Deus no Evangelho, para trazer agora a luz. Dizer, olha, Deus desconsiderou várias coisas, né? Mas ele nunca se deixou de dar testemunho, ele vai cobrar isso. O homem é responsável também. E dentre essas gerações passadas, com certeza existiam homens que tinham fé. Eles não sabiam quem era Jesus, que viria Jesus, mas eles sabiam o seguinte, eu agradeço a essa divindade, a esse Criador que eu não conheço, por ter dado tudo isso e eu estou aqui. Ainda que em condições difíceis, porque uma vez que o homem saiu do paraíso, nada ficou fácil, né? O trabalho, a convivência, as guerras, as lutas pelos bens para poder sobreviver, tudo ficou difícil. Mas em mais de um lugar, nós vimos aqui em Atos 14, nós vimos em Atos 17, 29 e 30, que a Luana leu, nós vimos em Romanos 1.
18, 19 e 20. Tá? Dizendo isso ainda com dificuldade, impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Então dá a entender que eles, com muita dificuldade, mas conseguiu impedir que sacrificassem touros, né, para eles. Sobrevieram, porém, de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então você vê, irmãos, como essas cidades eram pertas, tá? Todas as cidades, uma era perto da outra, Paulo tinha feito Antioquia e Icônio. O pessoal de lá ouviu que em Listra e Derbe havia multidões se convertendo. Eles saíram de lá para perseguir Paulo e Barnabé. E apedrejaram. Paulo foi apedrejado de tal ponto que os apedrejadores o deixaram por considerar ele que estava morto. Então a gente entende aí que foi a mão de Deus que não deixou que ele perecesse naquela hora, porque ainda tinha muito trabalho. Terminou as pedradas? Então um dia para você respirar, amanhã continua. Entendeu? Então, irmãos, juntou, né? O Russell Shedd entende que essa Antioquia é da Pisídia, eu também, porque ela é mais próxima, não é a Antioquia que ele saiu lá da origem, onde estava a igreja, onde começou o ministério, né? Onde ele foi separado com Barnabé. É a Antioquia da Pisídia, que já era caminho ali. Então, esses judeus vieram de lá e se juntaram com a multidão contrária aos apóstolos, apedrejaram a ponto de... Depois a palavra diz que, rodeando, porém, os discípulos, ele levantou-se e eu faria assim, levantaria e fugiria. O que é que ele fez? Entrou na cidade de novo. A mesma cidade que o apedrejou. Provavelmente para dormir, porque no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tá? Então, Listra e Derbe eram cidades dessa região chamada Licaônia. E tendo anunciado o evangelho, esse era o trabalho deles, e nós, naquela cidade, feito muitos discípulos, não tinha como. Orientado pelo Espírito, foi sucesso. Era o Espírito. Voltaram, aí agora, irmãos, olha o que eles começam a fazer. Eles vão fazer caminho de volta, até chegar na primeira Antioquia de onde eles saíram. Entenderam? É como se fosse assim, saíram do Rio, foram para São Paulo, passando por várias cidades. Aí passa em Taubaté, vai passando. Pela Dutra ali, a cidade, vai passando. Agora estão voltando, para chegar no Rio de Janeiro de novo. Entendeu? Só que nessa voltinha ele vai passar em uma cidade que ele já tinha passado, mas não evangelizou lá, e vai evangelizar. Aí, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aquele versículo que eu disse para os irmãos e que a gente não pode tirar da nossa vida. Achou que tanta tribulação, que tanta luta, a palavra aqui é importa, e eu já disse, importa é necessário, faz parte desse processo. Faz parte, porque a nossa fé, ela aumenta. A gente não segue porque o caminho é bom no sentido de fácil. A gente vai ter que ter uma vida, caminho plano, caminho reto, tudo certo. Mas saber que existe muita oposição, muitos adversários, somos apedrejados, chegamos perto da morte. Tudo que é tipo de tribulação. Então, quando ele volta, é para fortalecer a fé das igrejas que eles tinham deixado naquelas cidadezinhas. Tá? E dizendo para ele, o próprio exemplo do que ele está falando, o bom é que quando ele fala, alguém poderia dizer, você está falando da boca para fora. Passou aqui, ficou num hotel 5 estrelas, né? Café colonial, tal. Não, nem precisava falar nada. Todo mundo sabia como é que foi a passagem por eles lá, sofrida. Então ele estava falando com propriedade de quem viveu o que está falando. Ele viveu o que ele estava falando. Amém? Ele viveu o que ele estava falando. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendando ao Senhor
em quem haviam crido. Ou seja, eles deixaram as igrejas bem organizadas. Alguém para fazer a superintendência ali dos irmãos, um pastor, um presbítero, né? Esse, por sua vez, seus auxiliares para ajudar na multidão. Se tiver que dividir em bairros, eles saíam dividindo, vocês que... Enfim, mas ele deixou, a palavra diz isso, e isso depois de orar com jejuns, para não fazer nada na aparência, na base da carne. Aquela razão, não aquela razão que deve ser usada, mas aquela razão pura, aquela razão que se confunde só com o coração. Vou fazer com o coração. Não, eu quero fazer uma orientação de Deus. Saber que o Espírito Santo está nesse negócio. Amém? Então ele deixa isso. Tendo anunciado a palavra em Perge, essa cidadezinha Perge é que eu falei para vocês. Eu não vou voltar para não ficar cansativo. Ele já tinha passado em Perge, mas ele não pregou em Perge. Agora, ele anuncia a palavra em Perge. Tá? Desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia. Agora sim, essa Antioquia é a Antioquia lá do capítulo 13, de onde eles foram enviados pelo Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho separado. Agora eles estão voltando, é o final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Terão, segundo os historiadores bíblicos e o livro de Atos, 3 viagens missionárias, nesse sentido. Vai ter uma quarta para Roma, que não é... Ele usa também como missionária, mas foi totalmente independente, porque ele estava como prisioneiro indo para Roma para ser julgado, ele apelou para César. Ele era cidadão romano também. Isso a gente vai ver lá para o final. Então agora estão voltando para Antioquia, tá? Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprida. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Não pouco tempo quer dizer muito tempo. Ficaram muito tempo com os discípulos, tá? Pedir para os irmãos ficarem de pé, porque o 15 vai ser algo novo. Não é uma missão, algo diferente, mas nós vamos ler aqui o 15, porque não o capítulo, só o iniciozinho para saber, porque Paulo está onde agora com Barnabé? Em Antioquia, igreja gentílica, Antioquia da Síria, era a base era lá. Só que ele vai para Jerusalém. Por quê? Vamos lá. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, ou seja, saíram lá de Jerusalém, foram lá para Antioquia, ensinaram aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse 15, como eu falei para vocês, tinha conexão com 14. Esses indivíduos saíram de Jerusalém, eram crentes, judeus, foram lá em Antioquia, que era a base da igreja, e estavam dizendo para os crentes o seguinte, olha, está tudo certo em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, mas vocês precisam circuncidar, vocês que não são judeus e que não são circuncidados. Paulo e Barnabé vêm, contam as boas novas, né? Tudo que acontece, boas novas, todas as boas notícias relativas à evangelização, à missão que Deus tinha dado, e encontra essas pessoas lá. Aí no versículo 2 do 15 diz, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, ou seja, aqui, Janete, não é Paulo e Barnabé brigando entre si, era Paulo e Barnabé juntos, contendendo com esses judeus que estão dizendo que tem que se circuncidar, esses judeus que se converteram a Cristo. Contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Amém? A gente termina por aqui. O 15 vai tratar disso. Por isso que eu li o 15, 1 e 2. Como o negócio não chegou a acordo nenhum, então vamos lá em Jerusalém, onde está, vamos dizer, a matriz, né, onde tudo começou em Jerusalém, se expandiu, Samaria, confins da terra.
E vamos lá para levar essa questão. Que questão? Que é necessário que os varões sejam circuncidados, os não-judeus, os gentios. Porque o negócio aqui já tem mais de 10 anos, 10 a 20 anos do Pentecostes. Né? Vamos lá para resolver essa questão. Quem era o líder da igreja era Tiago, o meio-irmão do Senhor, lá em Jerusalém. Que o outro Tiago já tinha morrido. O Tiago, irmão de João. Bem? Então o capítulo 15 vai tratar sobre esse primeiro concílio da igreja, essa grande assembleia, para decidir isso e dar resposta aos gentios se eles devem ou não observar esse rito mosaico. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome por este período, ó Deus, da Escola Bíblica Dominical, em que estudamos a Tua santa palavra. Ó Deus, Tu tenhas, ó Deus, preenchido os nossos corações, tenha nos enriquecido mais e mais no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa no breve intervalo e prepara nossos corações para a palavra, Senhor, que será trazida no culto de glorificação ao Teu santo nome em alguns minutos. Oramos agradecidos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor.